Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre tratamento de esgoto, separação e reciclagem do lixo. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre o tratamento do esgoto, né? Nós falamos na aula anterior, na página 23, agora na página 24, tá? A gente falou sobre o que era esgoto, efluentes, né? Ou águas servidas, que são todos resíduos líquidos provenientes da indústria ou de domicílios que necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas as suas impurezas e assim possam ser devolvidas à natureza sem causar danos ao ambiente e à saúde da população. Você já estudou que até chegar à nossa casa e a outros lugares a água passa por várias etapas de tratamento. Mas o que acontece com a água depois que ela sai da nossa residência, que ela é esgoto no caso? A água utilizada para higiene pessoal, alimentação e limpeza é devolvida à natureza na forma de esgoto. Isto é, ela é despejada nos rios e nos mares, porém, como ela está poluída com resíduos e contaminantes, deve primeiramente ser tratada. Assim, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgotos, as ETs, diferente lá das ETAs, que eram as estações de tratamentos de água. Vamos conhecer então as etapas relacionadas ao tratamento do esgoto. Então, pessoal, aqui nós temos essa imagem semelhante àquela que a gente tinha das ETAs, só que aqui tem a numeração que a gente fez na aula anterior. Então, olha lá. Ao deixar as nossas casas em ali, o esgoto vai para as redes coletoras até chegar às estações de tratamento de esgotos. Chegando na estação de tratamento, antes de ser tratado, o esgoto passa ali no 2 por grades para remoção de sólidos grandes, como garrafas plásticas, tampas, papel, etc. O material depositado nessas grades é separado para tratamento adequado. Na etapa 3, na etapa seguinte, o esgoto é transportado para uma caixa que vai retirar a areia contida nele. Depois, na 4, após a caixa de areia, o esgoto é enviado para tanques de decantação, decantadores primários, porque ele vai passar depois por uma outra decantação, onde fica em repouso. Nessa etapa, ocorre a sedimentação e as partículas mais pesadas se depositam no fundo. Em 5, o líquido restante ainda resíduos, né? Vai para tanques de aeração, nos quais recebe grande quantidade de ar. Nesses tanques, em contato com o oxigênio do ar, a matéria orgânica restante é decomposta em algumas horas por micro-organismos. Dessa forma, diminui a carga poluidora do esgoto. O sólido, lá em 6, já lá quase na etapa final, o restante vai para tanques de decantação, aí já são os decantadores secundários, onde se deposita no fundo. Nessa etapa, a parte líquida já está sem 90% das impurezas, porém, essa água ainda não pode ser bebida. Em 7, ela retorna à água, é lançada aos rios novamente ou reaproveitada para limpar as praças ou regar jardins. Essa água, então, depois ela vai para uma ETA, para uma estação de tratamento de água. O sistema de esgoto existe para afastar a possibilidade de contato de dejetos humanos com a população, com as águas de abastecimento, com alimentos e organismos transmissores de doença. A falta de saneamento no país ocasiona baixo índice de qualidade da água, o que ameaça a saúde da população e do ambiente também. Segundo dados mais recentes do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIs, referente a 2015, metade da população do país continua com acesso a sistemas de esgotamento sanitário. Isto é, mais de 100 milhões de pessoas utilizam medidas alternativas para lidar com os dejetos, ou seja, por meio de fossa, seja jogando esgoto diretamente em rios, e por isso é importante ficar atento também ao descarte de resíduos na rede de esgoto. Então, a gente tem que ter cuidado onde a gente coloca os nossos resíduos. O óleo usado na fritura, por exemplo, deve ser separado em garrafas de PET para serem entregues nos pontos de coleta.
Quando esse líquido é jogado diretamente na pia, em bueiros, ralos, guias da calçada, há a formação de placas de gordura que se aglomeram a outros dejetos, fios de cabelo, papel higiênico usado, etc. Na tubulação, então eles vão para a tubulação e causam na tubulação entupimento dos canos e acúmulo de gordura na caixa e refluxo do esgoto para outras residências. A outra parte do óleo descartado, que passou pelos encanamentos no caso, e não ficou retida na caixa de gordura, chega às redes que coletam o esgoto doméstico. Dessa maneira, é possível que o óleo siga por 2 caminhos distintos: para uma estação de tratamento de esgoto, uma ET, ou para um rio, ou mesmo para o mar. Então, o que fazer com óleo de cozinha? Pesquise o assunto e indique maneiras corretas para o descarte e reaproveitamento do óleo. Então, essa atividade, isso aqui é para vocês pesquisarem, que a gente vai comentar isso ainda na aula presencial do Clipscope. Você já deve já sabe que o óleo é praticamente insolúvel em água, ou seja, não se dissolve completamente nesse líquido. No entanto, o que ocorre se adicionarmos um pouco de detergente nessa mistura? Essa atividade também eu vou propor na próxima aula, na aula do Clip Escola, para vocês fazerem. Os detergentes e algumas substâncias saponáceas, no caso sabão, enfim, diminuem uma propriedade da água conhecida como tensão superficial. A tensão superficial é um fenômeno que ocorre na superfície de líquidos, aqui no caso a água, formando uma fina película, membrana elástica. Em virtude da tensão, os pequenos insetos são capazes de andar sobre a superfície dos lagos, por exemplo, como a imagem vocês podem ver aí, inseto caminhando sobre a água. Mas essa tensão superficial, se eu colocar o detergente ou sabão ou alguma coisa, ela é quebrada e aí isso impossibilita aí que esses animais consigam andar sobre a água. Separação e a reciclagem do lixo. Desde que o ser humano passou a extrair da natureza mais do que era necessário para a sua sobrevivência, havendo um excedente para o comércio e sobra de materiais, foi inevitável surgirem aí, né, os primeiros problemas relacionados ao lixo. Então, excedente não vai ser usado e aí sobra. A impossibilidade de armazenamento dessa quantidade extra, que muitas vezes estraga, causa mau cheiro, no caso, os alimentos, e traz outros incômodos para a sociedade, como proliferação de insetos e animais que podem transmitir doenças ao ser humano, e a falta de destino adequado para o material não utilizado. O lixo é um conjunto, né, de resíduos sólidos resultantes da atividade humana, composto de uma grande variedade de materiais, latas, metais, vidros, papéis, plásticos, restos de alimentos e etc. O papel, o vidro e o metal são reciclados e eles podem ser reciclados por muitas indústrias, como a reciclagem é possível preservar, né, a matéria-prima e, consequentemente, contribuir para a economia dos recursos naturais. Conforme a sua origem domiciliar, comercial, industrial, agrícola e hospitalar, o lixo deve ser reciclado ou encaminhado para um tratamento ou uma disposição final adequada. Os resíduos de clínicas, hospitais, como hospitalares, né, as clínicas e hospitais, indústrias, por exemplo, devem ser queimados em fornos próprios para incineração desse tipo de material. Então, por exemplo, um lixo hospitalar, ele não pode ser colocado junto num lixão ou num aterro que a gente já vai falar. Ele não tem como ir para esses lixões, ele precisa ser incinerado. Ele tem que ser queimado, tá? Porque ali pode ter micro-organismos que possam causar doença na população. O lixo domiciliar, que contém basicamente restos de alimentos, embalagens plásticas, papéis, vidros, latas, apresenta potencial para ser reciclado ou até mesmo reutilizado. Entretanto, a maior parte dele ainda é encaminhado para aterros sanitários e até mesmo lixões. Lixão
é diferente de aterro sanitário. O lixão, como vocês podem ver na imagem, o lixo é depositado a céu aberto, e aí ele pode contaminar o solo, contaminar o lençol freático, contaminar o ar, né? E no caso, que vai contaminar o solo é o chorume, que é produzido pelo lixo quando ele é jogado assim a céu aberto, né? Todo lixo ele vai produzir um chorume. Então, no processo de decomposição desses resíduos, né, orgânicos presentes no lixo, libera um líquido tóxico chamado chorume, que polui o solo e pode chegar às águas subterrâneas. O aterro sanitário, um pouco diferente do lixão, ele é menos agressivo, digamos assim, né? Ele é escolhido um local de destino no qual o lixo é impermeabilizado, né? Colocado um plástico, evitando contaminação do solo, né? Ele não é... E quando esgota a possibilidade desse aterro aí colocar lixo, o que acontece? Eles cobrem e esse local pode ser destinado para fazer praças, enfim, né? Mas não para construção de prédios, nada disso, tá? Continuando. Quando o lixo é destinado de maneira incorreta e fica a céu aberto, como nos lixões que vocês viram, os problemas sanitários e ambientais são inevitáveis. Isso porque esses locais se tornam propícios para insetos, animais transmissores de diversas doenças. Esse é um risco especialmente para a população que mora próximo a esses lugares ou que vivem da catação, uma prática comum em lixões e aterros. Além do mais, quando não destinado corretamente, o lixo polui o ar, com a emissão de gases do efeito estufa, o solo, as águas superficiais e subterrâneas. A coleta seletiva, o que é a coleta seletiva? É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros e metais, previamente separados e que podem ser reutilizados e reciclados. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, como papéis, plásticos, vidros, metais previamente separados e que podem ser reutilizados ou reciclados. A coleta seletiva ainda não é uma realidade na maioria das cidades brasileiras. Porém, é possível contribuir separando em casa os resíduos úmido, lixo orgânico, ou resíduo seco, lixo reciclável. Para isso, não é necessário um conhecimento específico sobre a composição dos materiais. O importante é não misturar aquilo que pode ser reciclado com o que é realmente lixo. O lixo seco, nós temos aí os exemplos: papéis, papelão, jornal, revistas, cadernos, embalagens tipo Tetra Pak de leite, metais, latas, panelas, plásticos, copos descartáveis, sacos, sacolas, embalagens de produtos de higiene e limpeza, vidros, copos, potes de conservas, jarras, frascos de perfumes em geral, garrafas. Observação: a pilha, baterias, lâmpadas, espelhos, aparelhos eletrônicos devem ser depositados em coletores específicos e devolvidos aos fabricantes. São lixos eletrônicos, ou isso aí, se eu levar num supermercado que vende, ele vai coletar e vai levar para a fábrica. Remédios, as suas embalagens, devem ser descartados em farmácias ou postos de saúde para que a destinação seja adequada. Roupas usadas devem ser doadas e reaproveitadas ao máximo. Então, quanto mais a gente reaproveitar, melhor. O lixo úmido é a matéria orgânica, né? Restos de alimentos, cascas de frutas, legumes, filtro usado de café, sachês de chás, guardanapos sujos, papéis sanitários, dejetos de animais, folhas de árvores, etc. São tudo lixo úmido. A atitude de separar os resíduos domésticos em um úmido e seco, além de facilitar o processo de triagem para reciclagem, auxilia nas cooperativas e muitas famílias que dependem economicamente dessas atividades, procurando materiais recicláveis nas ruas e em lixões. Para minimizar os efeitos e as consequências do lixo para o ambiente, é preciso encontrar alternativas. Porém, a busca
por soluções para esse problema não depende apenas de uma única pessoa, depende de todos. É necessário repensar atitudes e comportamento para que nós possamos ter uma conduta, né, melhor em relação ao desperdício, diminuindo aí os nossos exageros, né, no consumo, tanto reduzindo, né, o consumo, quanto o desperdício aí. Estes são os passos simples que fazem uma grande diferença aí no nosso dia a dia. O desenvolvimento sustentável, né, e a política dos 5 R's. Aí vocês têm, como na página 28 da apostila de vocês, né? Vocês também têm aí os 5 R's, né? Reduzir, repensar, reaproveitar ou reutilizar, que seria a mesma coisa, reciclar e recusar. Então, repensar. Repensar é refletir sobre os processos socioambientais de produção, matéria-prima, condições de trabalho e distribuição. Reutilizar ou reaproveitar, que seria a mesma coisa, né? É dar uma nova utilidade a materiais que, na maioria das vezes, consideramos inúteis e jogamos fora, né? Deve-se reutilizar sempre que possível. Reduzir, diminuir a geração de lixo, isto é, desperdiçar menos e consumir só o necessário, reduzir a quantidade de embalagens. Recusar é evitar o consumo exagerado, desnecessário, recusando produtos que causem danos ao meio ambiente. E reciclar, transformar algo usado em algo novo por meio de um processo industrial. Certo? Pessoal, na aula de hoje, nós chegamos ao nosso final e na próxima, no dia da aula do Clipe Escola, nós vamos fazer algumas atividades que estão aí nas páginas 28 e 27 da apostila de vocês. Tá certo? Um beijinho, então, se cuide e até o próximo encontro.